Discussão única do projeto de lei do Executivo número 28/2019. Institui subsídio tarifário ao transporte público coletivo municipal de passageiros e das outras providências. Autoria: prefeito municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Olá, boa noite a todos. Agradeço aqui a presença de todos e a gente faz com muita satisfação, aproveitando a plateia aqui, para a gente poder discutir algo que é muito importante para todos nós aqui no município. Quero agradecer o envolvimento dos vereadores todos. A gente debruçou muito sobre essa discussão, discutimos várias vezes, reunimos todos os vereadores, todos os pontuários, olhamos pelo projeto, estudamos o projeto, tivemos dúvidas sobre o projeto, sinalizamos com o prefeito, trouxemos os secretários e fizemos uma grande discussão para poder chegar a essa conclusão e falar aqui com todos vocês. Nós temos uma preocupação muito grande hoje no município em relação ao aumento da tarifa e ao projeto realmente que o prefeito coloca hoje, porque ele vem realmente de encontro a uma política pública social. Muitos municípios do estado de São Paulo e aqui da nossa região já fizeram várias propostas de lei para que possa alterar esses contratos de gratuidade, porque hoje o que acontece? Todas as pessoas que usam o transporte público, nós pagamos pela pessoa com deficiência, todas as pessoas que usam o transporte público, que tem gratuidade, pessoa com deficiência, idosos e o estudante, quem paga esse percentual da tarifa é quem usa o transporte público. Então, essa conta, quem paga é o munícipe que está usando esse transporte diariamente. O que acontece? Hoje, a política pública que o prefeito propõe e que a gente também está discutindo de forma muito séria, porque eu acho que é muito justo e legítimo, porque quem passa a pagar esse subsídio agora, a proposta é que a prefeitura possa pagar a taxa que é pelo idoso, pela pessoa com deficiência e pelos estudantes. Com isso, a prefeitura assumindo esse subsídio, nós teremos uma facilidade de negociação nas tarifas do ônibus. Porque se a gente realmente não aprovar desta forma, fica essa conta para quem paga, para o munícipe que paga. Então, nós discutimos muito esse projeto, entendemos que ele é de extrema importância, vem de encontro com muitos cenários no município todo do estado de São Paulo, onde a prefeitura se responsabiliza em pagar uma maior parte para que isso não chegue no bolso do consumidor. E a gente que está aqui nesta casa e também pela experiência do olhar social, da gente entender hoje o nosso município, entendendo que estamos num momento de desemprego, muitas dificuldades que nós temos hoje enfrentado, a gente precisa propor, esta casa precisa propor um projeto de política social. Então, nós defendemos esse projeto e eu particularmente estou aqui falando com os nobres vereadores e já discutimos muito, realmente fazer com que essa conta não chegue ao consumidor. Realmente esse munícipe não chegue essa conta para lá. O que a gente tem interesse hoje? De que a gente possa aprovar dessa forma, onde a responsabilidade social fica para a Prefeitura de Jacareí. Por isso que eu conto com o apoio de vocês, para que a gente possa aprovar esse projeto, entendendo a responsabilidade do município de Jacareí, para que a gente possa prover que se a gente não conseguir aprovar este projeto, hoje nós teremos um aumento significativo da passagem e esse repasse ficará para quem usa a passagem. Agora, para nós que temos que garantir a pessoa com deficiência, os idosos e a gratuidade, para que essa conta não chegue ao consumidor, a gente precisa aprovar esses subsídios da própria prefeitura a partir de janeiro de 2020. Tá bem? Eu deixo aberta para que todos possam se colocar, mas a gente defende a política pública social. Não estamos falando de isenção, estamos falando de projeto público social, para que a gente possa ter entendimento que essa gratuidade ofertada não caia no bolso do consumidor e a própria prefeitura possa custear esse recurso. Tá bem? Obrigada. Quero cumprimentar a todos e dizer que eu vou ser muito responsável aqui
de votar a favor do subsídio, mas nós precisamos aqui deixar muito claro que está se limitando aqui o direito do idoso a andar de ônibus. Hoje, quem tem acima de 60 anos tem direito a 4 passagens e andar no ônibus sem limite de renda. O que é a proposta do prefeito é que isso se limite a uma renda. Então, se a pessoa ganhar acima de 2 salários mínimos na sua residência, ela vai passar a pagar a passagem do ônibus. E isso é um absurdo se tratando do nosso país. Pessoas que pagam o convênio, R$1.000, R$1.200, como que nós vamos aqui retroceder, fazer com que essas pessoas, esses idosos acima de 60 anos, paguem a passagem? Isso é inadmissível. Poucas vezes eu me indignei tanto nessa casa como no dia de hoje, porque talvez nós parlamentares, o prefeito devia andar na rua e sentir o que o povo aposentado sente, de sentir que com salário mínimo não se consegue muitas vezes comprar uma cesta básica, com 2 salários mínimos não consegue cuidar da sua família. Quantos idosos cuidam dos seus netos? Quantos idosos ajudam seus filhos desempregados? E o que se está propondo aqui, e não foi dito nessa tribuna, é isso: o aposentado que ganha renda familiar de 2 salários mínimos pagar a passagem. E contra isso eu sou radicalmente contra. Não é possível a gente subsidiar a passagem e retroceder nesse direito que foi conquistado pelos idosos do nosso município. Nós, políticos, precisamos entender o que o povo está sentindo. País que não tem emprego, idoso que muitas vezes tem que pagar o convênio médico, tem que pagar uma consulta médica para ser consultado. É esse o cenário do nosso país. Como que nós vamos agora cobrar desses idosos pelo simples fato de ganhar a sua família 1, 2 salários mínimos? Aonde está com a cabeça colocar um projeto dessa natureza aqui para nós vereadores votarmos? Não é possível que em 2019 a gente ainda tenha insensibilidade no poder público. Não é possível isso. É preciso a gente olhar para as pessoas, é preciso a gente sentir o que essas pessoas sentem. Por isso que do político muitas vezes não se exige faculdade, não se exige curso superior, mas o que se exige é a sensibilidade humana, é a gente sentir o que o povo trabalhador sente, é a gente sentir o que o aposentado sente, o que o pensionista sente. Então eu não sou contra aqui a gente dá o subsídio nas tarifas. Eu não sou contra de que a prefeitura ajude a amortizar o reajuste na tarifa. O que eu sou radicalmente contra nesse projeto é que a gente tenha esse retrocesso social. Aliás, a nossa Constituição tem um artigo muito importante, um princípio muito importante, que é a vedação do retrocesso social, como a nossa ilustre advogada aqui da casa deve ter estudado muito. O que é isso? É a gente não se regredir nos benefícios sociais, é a gente manter os benefícios sociais. E quando eu vi isso aqui no projeto de lei, eu imediatamente fiz uma reunião com o vereador Rodrigo Salomão, conversei com o vereador Arildo Batista, conversei com o vereador Valmir, conversei com o vereador Paulinho dos Condutores, com a vereadora Márcia e com o Fernando da Ótica, porque eu dizia para eles que nós fomos eleitos nessa casa aqui para atender as necessidades coletivas e, sobretudo, daqueles que mais precisam. E hoje quem mais precisa na nossa cidade, quem mais precisa no nosso país são os aposentados, são aqueles que trabalharam 30, 35, 40 anos, muitos deles da nossa região aqui, iniciaram a sua atividade, na panha de café, roçando mato, muitos que vieram do Nordeste, quantas e quantas dificuldades não passaram, chegaram aqui já adultos, terminaram com a sua aposentadoria, encerraram aqui o seu ciclo de trabalho, e agora nós vamos dizer que as pessoas de 60 anos, em que a sua família ganhe mais de 2 salários mínimos, não é o idoso ganhar mais 2 salários mínimos, é que na sua família, se tiver 2 salários mínimos de renda, esse benefício não será concedido, está aqui no texto da lei. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês que eu fiz uma emenda aqui, para que a gente extingua essa regra que está nesse projeto. Temos que manter o que é hoje.
o idoso com 60 anos de idade, independente da sua renda, ter o direito a pegar o ônibus, a descer no centro da cidade, a comprar o seu medicamento, a fazer a compra, tem o direito de pegar o ônibus, vir para o centro da cidade e fazer o que tem que ser feito. Votando esse projeto, do jeito que está aqui, nós estamos impedindo o idoso de 60 a 64 anos de poder ter o direito, um direito de cidade, que é o direito de circulação. E quem paga a conta? Paga a prefeitura, porque nós já estamos subsidiando aqui a tarifa da pessoa portadora de deficiência, a pessoa que tem acima de 65 anos. Então a prefeitura ela precisa aumentar o subsídio. E aumenta como? Cortando um cafezinho, cortando diárias desnecessárias, cortando cursos de comissionado, cortando regalias. Dinheiro tem. É importante achar isso na máquina administrativa. Não me venha dizer que não tem dinheiro, porque a nossa cidade é uma das mais arrecadadas em todo o estado de São Paulo. No Vale do Paraíba é a terceira. Nós aqui arrecadamos muitos tributos. Então dinheiro no orçamento tem, mas é necessário que a gente faça um esforço. É necessário que o governo encontre dentro do seu orçamento recursos para garantir esse direito tão importante que foram conquistados pelos aposentados, pelos pensionistas, pelos idosos do nosso município. Não dá para admitir que haja qualquer recuo, qualquer milímetro de retrocesso no que diz respeito ao direito dos nossos idosos usarem o transporte público. E quero dizer também que, na verdade, eu tenho dúvidas, e aqui eu quero dizer à líder do governo, a Patrícia, que eu sugeriria que o governo tivesse aqui, não pegando recurso da educação, não da assistência social, mas instituísse um fundo de subsídio à tarifa pública municipal. E isso deveria estar na secretaria que é competente e que foi criada nessa casa aqui para determinar a política de transporte. Só concluindo, senhor presidente, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, a título de você não enfrentar problemas com o Tribunal de Contas. Por fim, o dia que me faltar indignação de projetos como esse aqui, é melhor sair da política, porque a política é para a gente se indignar com as injustiças, sobretudo contra os nossos idosos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, público presente. Eu quero aqui deixar aqui a minha fala em relação a esse projeto. Quero aqui também cumprimentar vários trabalhadores, companheiros aqui da JTU, cumprimentar aqui os sindicatos condutores. E aí eu quero aqui ressaltar o que o vereador Flavinho colocou, na importância da gente preservar os nossos direitos. E aqui a gente sabe que existe uma luta muito grande, né? E a gente sabe disso, cada dia que passa, cada ano que passa, a gente vai ficando mais velho, e a gente tem que olhar para trás, que a gente já fez muita luta para garantir os nossos direitos enquanto aposentado. E se a gente começar a retroceder, retirar direitos que os aposentados têm, o que vai ser dos nossos aposentados, o que vai ser da gente no futuro. Isso já aconteceu na reforma da Previdência, né, onde Rodrigo Maia disse que o homem pode trabalhar, a mulher até 80 anos de idade. Isso já aconteceu, e está aí a reforma da Previdência, que retirou direitos históricos da classe trabalhadora. E aí eu acho que é nesse sentido, que a gente, enquanto político, temos que lutar para manter os direitos que nós temos. E a gente sabe muito bem que, infelizmente, nesse país, quem paga a conta é só a classe trabalhadora. E a gente sempre diz que, na realidade, hoje, nós que somos a maioria nesse país, somos dominados por uma classe de empresário que é 10% nesse país, e a gente muitas vezes não sabe a força que tem. E aí nós, ao mesmo tempo, quero deixar aqui também, ser solidário ao vereador Flavinho, né, que eu não vou concordar jamais de retirar os direitos desses idosos que têm o seu direito garantido, que foi garantido através da luta, da mobilização. Mas a gente também discutiu muito esse projeto.
E a gente sabe da importância. Hoje em Taubaté a gente sabe que existe um subsídio, São José dos Campos também, e nós somos de uma categoria muito sofrida. Nós, motoristas e cobradores, a gente trabalha nessa cidade dia a dia, sol a sol, defendendo o pão de cada dia. E a gente sabe também que quando o empresário começa a ter perca, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É começar a demitir os trabalhadores. E a minha preocupação aqui nessa cidade é em relação aos cobradores. Aqui, no meu primeiro mês de mandato, eu fiz uma lei para garantir os cobradores. E hoje a gente sabe que no estado de São Paulo inteiro, inclusive o Dória do PSDB anunciou que não precisa ter cobrador. Em Guarulhos está numa luta. Outra cidade também já não tem mais cobradores. E aqui a nossa luta tem que ser grande para manter os cobradores nos ônibus. E a gente tem que discutir porque a gente entrou aqui a primeira vez na história que tem um representante da nossa categoria nessa Câmara de Vereadores. E aqui com muito orgulho eu sempre disse, fui do sindicato com muito orgulho, sou motorista com muito orgulho e vou defender até o fim a minha categoria. Vou defender até o fim os cobradores. A gente não vai aceitar 1 milímetro sequer. E esse projeto da prefeitura, do senhor prefeito, de subsidiar a tarifa, se a cidade tem o dinheiro de subsidiar a tarifa, e nós fomos claros com ele. Se tem o dinheiro para subsidiar a tarifa, para que a tarifa não aumente, nós vamos ser a favor desse subsídio. Mas que ficou bem claro, tive uma reunião hoje com os sindicatos condutores, porque se mexer num cobrador aqui nessa cidade, nós não vamos aceitar. Nós não queremos demissão de trabalhadores. E outra coisa, que a gente cobra, e hoje a gente cobrou da mobilidade urbana. São 3 anos que está essa administração. Nós temos sérios problemas aqui, porque tem linhas aqui que não tem ônibus. Campo Grande, Veranejal, as pessoas estão sofrendo, falta ônibus. E como que vai ser feito? Vai ter essa cobrança da prefeitura? Vai ter essa fiscalização da prefeitura em relação a isso? Essa é a nossa cobrança, porque a gente vai continuar cobrando. Não é possível subsidiar a tarifa e não conseguir aumentar a frota nessa cidade. Então, o que acontece? Se continuar desse jeito, daqui a uns tempos, não vai mais precisar ter prefeitura, não vai mais precisar ter Câmara de Vereador, é tudo entregar, certo, para as empresas privadas e ela que tome conta. Para que ter uma estrutura dessa, sendo que nós não conseguimos bancar? A saúde praticamente está toda privada, e nós estamos vendo que não caminhou, não andou. Nós temos problema aqui na nossa cidade em relação à saúde. O transporte praticamente, em várias cidades, está fazendo isso. A prefeitura está subsidiando, botando dinheiro público, e aí o transporte não funciona, e nós, enquanto vereador, temos que fazer essa cobrança. Por isso, vereador Flavinho, quero deixar aqui já dito para você também que sou contra em relação à questão do idoso, nem 1 milímetro de tirar o direito dos idosos e dos trabalhadores, que fique bem claro. Fui bem claro hoje para o secretário da Mobilidade Urbana e para o senhor prefeito. Não vamos aceitar nessa cidade demissão de trabalhadores, e o que nós queremos é um transporte de qualidade. Então, é nesse sentido que a gente cobra manutenção do emprego dos trabalhadores, um transporte de qualidade, porque nós vamos continuar cobrando. Não adianta desculpa, não. Nós estamos cobrando nessa casa aqui, eu, vereador Valmir, que a gente tem um empenho muito grande, e os outros vereadores, no Campo Grande aqui. Eu sei que tem representante da empresa, é uma vergonha ter um ônibus só, ali no Remédio não tem ônibus. E a cidade aumentou, eu só vou dar uns dados aqui para vocês verem. Em 2000 eu estava no sindicato, a empresa, aqui a JTU, tinha em torno de 600 trabalhadores. De 2000 para cá, quantos bairros aumentou nessa cidade? E hoje a empresa tem somente 540, 550 trabalhadores. É isso, é o que está acontecendo na nossa cidade. A cidade aumentou, as linhas diminuiu e a população continua sofrendo. Maria Amélia, ontem entrou, na segunda-feira entrou horário de férias. Quem está sofrendo com isso é o povo, é a população, porque os trabalhadores não saem de férias. Quem sai de férias é os alunos, e é uma vergonha esse horário de férias, porque agora os alunos estão de férias, aí que as mães, os pais vão para a cidade fazer suas compras, e chega, tem que ficar 1 hora, tem que ficar 2 horas no ponto. Então é nesse sentido que a gente diz, certo?
O subsídio, sim, mas queremos transporte de qualidade e manutenção dos nossos trabalhadores. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet da TV. Bom, realmente, Juliano, nós discutimos isso, essa isenção a priori seria por um ano, a gente conversou que seria feita uma auditoria independente como foi, e realmente demonstrou que hoje existe um custo para a empresa muito maior do que aquilo que se é praticado. Para a população entender, essa concessão do ônibus é um consórcio feito entre a empresa e a prefeitura. A prefeitura ela é responsável pela saúde financeira desse consórcio. É isso que está em contrato. Nós tivemos uma reunião, que daí eu vou contar um bastidor para vocês. Se tiver representante da empresa aqui, vai escutar. Que eles apresentaram os números e vieram falando que estavam tomando aí um prejuízo de 10 milhões de reais por ano, há anos. Eu quase caí para trás, eu falei, pô, se esse prejuízo é de 10 milhões, por que vocês não largam o contrato? Não é verdade? Por que não largam o contrato? Porque renovaram, esticaram aí na calada da noite, no final do governo do ex-prefeito Hamilton Mota, e esticaram por mais 10 anos. Pô, é achar que a gente é bobo, né? Tomando 10 milhões de prejuízo, quem vai querer continuar um contrato desse? Bom, mas nós temos um problema muito que não foi resolvido pela inoperância do secretário de Mobilidade Urbana. Quando eu venho aqui, fala, o doutor Rodrigo quer derrubar o Redinho Guedes. Não é isso, pelo amor de Deus. 3 anos na frente da secretaria e não arruma uma solução para esse problema? É fácil a gente vir aqui votar subsídio, é fácil votar isenção de ISS. Por que não busca solução, né? Está perdendo passageiro para o Uber? O que tem que fazer? Melhorar o serviço. Né? Se hoje o munícipe não pega o ônibus, é porque o serviço é ruim, o serviço é péssimo. Nós demos, que nem é nossa função, mas dei aí umas ideias para eles aí, de criar, por exemplo, no final de semana, tem motorista cobrador aqui, o ônibus anda praticamente vazio em muitos lugares. Pô, faz uma tarifa família de final de semana, para vir 4 pessoas no bairro da mesma família por 10 reais. Não é verdade? Você começa a competir com o Uber, porque no final de semana a família inteira pega o Uber, paga 15 reais para vir do bairro, mas vem 3, 4, 5 pessoas num carro, se for pagar de passagem é 20 reais. A pessoa vem no conforto do Uber ou vem de ônibus? Isso é uma questão de competição de mercado. Tem que começar a enxergar o serviço público como se fosse uma empresa, uma administração diferente. Não é, a gente vai votar a isenção, participei, vou votar com você, Flavinho, dessa emenda que nós construímos juntos aqui. Não é justo o idoso de 60 a 64 anos perder a sua gratuidade. E hoje eu vou falar para você, do jeito que está escrito o projeto, diz que até 2 salários mínimos de renda familiar. Pô, se ganha o filho lá, um salário filho, mora um filho, a filha, os idosos lá, tem mais alguém na família lá, rapidinho completa, às vezes tem que pagar caro de plano de saúde. Não é justo a gente segregar e deixar essas pessoas de fora. Eu sempre venho aqui e falo, se nós queremos um governo que vá fazer a diferença, Flavinho, a gente tem que governar para quem mais precisa e quem é para mais vulnerável. Então a prefeitura tem a obrigação de subsidiar essa passagem. Não é justo o trabalhador, o aposentado e
o estudante pagar a conta dessa inoperância. Pode falar. Vereador Rodrigo, eu sempre que venho a essa casa aqui, eu venho com a consciência que a gente tem que fazer justiça, né? E eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, que é do partido do atual prefeito, mas que vai votar nessa emenda, porque o que está te orientando aqui é a justiça com esses idosos. Eu quero cumprimentar você. Obrigado, Flavinho. Então, adianto aqui que meu voto será favorável à aprovação do projeto de subsídio e será favorável à aprovação da emenda. Boa noite. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu não vou repetir, logicamente, aqui as falas dos vereadores que me antecederam, Paulinho, principalmente, o Flavinho, o Rodrigo também colocou em partes, mas eu vou entrar numa outra questão. Esse projeto, para todo mundo que está acompanhando aí, sabe que esse projeto ele entrou de última hora, ele não é um projeto que estava programado para ser discutido hoje. Confesso a vocês que um projeto dessa envergadura não se discute da noite para o dia. Eu acho, e quero deixar bem claro, sou presidente da Comissão de Finanças, eu não assinei o pedido para entrar esse projeto. Tá? Eu não assinei, deixar claro isso. Entendo que esse projeto é importante, entendo que é necessário, porém precisa passar por uma avaliação, inclusive, da população. Existem pessoas aqui que têm conhecimento, que poderiam estar contribuindo até para que nós, que estamos aqui, que somos os donos do voto, precisamos conversar, debater com as pessoas, porque as pessoas também compreendam que muitas vezes o nosso voto não pode ser dado simplesmente sim ou não, sem uma explicação, sem um debate. Mas vou colocar um dado aqui interessante. Eu fui um crítico quando se criou a Secretaria de Mobilidade Urbana. Isso está registrado. Votei contra, inclusive. Dizia que a cidade, apesar de merecer, não estava preparada ainda. Para vocês terem uma ideia, e aqui, desculpe se estou sendo meio sarcástico, mas eu gostaria de encontrar pessoas na cidade que dissessem para mim que o trânsito dessa cidade melhorou depois que a Secretaria foi criada. Eu também tenho esse sentimento. Vocês sabem qual é o custo de alguns cargos que foram criados especificamente para essa secretaria? Eu tenho dois valores aqui. O primeiro, que é só de comissionados. Secretário, secretário adjunto, diretor-geral e 4 assessorias. Só aqui são R$45 mil por mês. Se eu somar com os cargos, que são cargos que se utilizam de funcionários que são de carreira, porém, recebe aqui um aditivo bem gordo, nós chegamos a 70 mil. Se eu multiplicar isso por 13, pode fazer uma conta de padeira aí, Lino, chega a quase R$1 milhão por ano. É quase o valor que o prefeito coloca aqui para cobrir esse subsídio. Ou seja, se não sabe fazer conta, aí cria o problema. Estava aqui a solução. Se não tivesse criado a secretaria, teria dinheiro para cobrir esse subsídio. Agora tem um detalhe, que muita gente aqui não falou. Você sabe por que esse projeto entrou de última hora? Porque, na verdade, não se tratava de subsídio, e sim de isenção. Isenção de ISS. E aí a coisa aperta. Quando eu dou isenção, eu estou falando em deixar uma empresa liberada de pagar uma contribuição que é de direito de todos. Só que nessa contribuição, eu tenho aí os 25% da educação e os 15% da saúde. Ou seja, se eu dou isenção, esse dinheiro não entra na conta. É menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação.
Que bom que essa casa, rapidamente, aí eu quero aqui tirar o chapéu para alguns vereadores, inclusive da base, que perceberam esse movimento e não permitiram isso. E o projeto foi alterado, então, para que se criasse o subsídio. Que, na verdade, conversava com o Luiz Flávio, nem seria necessário o prefeito mandar esse projeto para casa, porque o subsídio ele pode fazer por decreto. Basta ele fazer remanejamento, saber utilizar o recurso que ele tem na mão. Quando ele manda para cá, ele quer comprometer os vereadores, exatamente. Ele quer comprometer os vereadores nesse assunto, que, na minha opinião, é única e exclusivamente de competência do Executivo. Mas é bom que abra esse espaço para a gente poder passar essa verdade para vocês. Aliás, minha gente, nessa questão de cargos comissionados, para quem se lembra, uma das promessas da atual gestão era que no governo passado tinha muito comissionado e que ele iria cortar. Façam as contas no primeiro momento, vocês vão perceber que aumentou os cargos em comissão. Graças à Justiça, ele cortou praticamente 50%. Se esse ano ele já está antecipando o recesso, por conta de falta de recurso, numa média de 23 dias, imagine se tivesse o dobro de comissionado, ia ser 40 dias de recesso. Isso é falta de capacidade de gestão financeira. Não conhece o processo, não conhece o sistema, se estrepa. No começo começou aí a dar um recesso quase que na véspera do Natal, achando que era bonito. Agora está dando quase um mês de recesso. Olha para vocês verem a contradição que é. O que é isso? Falta de conhecimento. Pessoas que não têm noção, sentam naquela cadeira e acham que é simples fazer as coisas. Quando está do lado de fora é bem mais fácil, eu concordo. Então, minha gente, confesso para vocês que o problema do transporte público, e eu tenho falado aqui em outras situações, em outros momentos, não é um problema fácil, não é uma equação fácil de se equalizá-la. É um problema que, na minha opinião, tem que se envolver os outros entes da federação, governo federal, inclusive o governo do estado, porque o problema sempre recai no município. Ninguém vai cobrar o governador, ninguém vai cobrar o presidente, cobra o prefeito, cobra os vereadores. Agora, o que está embutido no cálculo dessa passagem? Óleo diesel, né? Custo de mão de obra, uma série de coisas que, se nós não tivermos um amparo, um envolvimento dos órgãos lá de cima, esse problema sempre vai ficar para o município e é onde se tem menos recurso para lidar com essa questão. Então, é um problema grave que vai se agravar a cada dia que passa e eu, sinceramente, penso que a gente, se não se mobilizar num tema que, na minha opinião, vai chegar num certo ponto que vai ficar insustentável, porque o transporte público é uma questão necessária, porém, é uma questão que custa alto, e se o município começar a tirar dinheiro daquilo que de fato atinge a maior parte da classe que precisa, que é na saúde e na educação, daqui uns dias a gente vai estar usando praticamente o nosso recurso para pagar a empresa de ônibus para poder transportar as pessoas na nossa cidade, e a saúde e a educação vai ficar para trás. Então, não é a melhor solução isso que nós estamos fazendo, mas às vezes é necessário. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores e o público aqui presente. Eu acho que é bom a gente fazer um pouco uma análise de conjuntura, iniciando do contrato que foi feito com a JTU em 2007. Um contrato que ele reza várias coisas que não é de contento da sociedade. E hoje ficou insustentável a forma de se lidar. E é bom lembrar que no dia 14 de dezembro de 2016, renovou-se o contrato da JTU com um único acordo, de compadre e comadre, 10 pontos de ônibus por ano. E então, daí ficou um pouco insustentável para a administração, porque enquanto da área social, a gente acaba ficando meio no que é apertado por conta dos artigos desse contrato, e eu acho que a população não tem que pagar isso.
E aqui nós estamos falando desse subsídio, que a gente está falando que é um processo social, que a gente vê que acontece isso em várias cidades, para que não haja um aumento abusivo na passagem, embora a gente tenha que discutir várias coisas, que nem eu acho que a forma mais justa de passagem do ônibus, você pagaria pelo quilômetro que você andasse. E essa é a forma mais justa, porque daí todo mundo iria pagar pelo tempo que usasse e o quilômetro que usasse. Mas não é assim que funciona, né, na cidade de Jacareí. Nós também somos cientes, porque eu ando de ônibus, eu moro no bairro, aqui na região do Flórida, que é 10 minutos do centro da cidade. Então, para a gente, os moradores economizar, quiser vir numa caminhada, não vai ter problema, que é 15 minutos. Mas aquelas pessoas que moram em bairros muito mais distantes. Então, não tem essa opção de tentar fazer uma economia, por conta que nós sabemos que 4,20 para ir e voltar é muito difícil. E agora, eu também, em vários debates e audiências que eu fui, na discussão da questão do transporte coletivo, eu vejo assim, o pessoal, às vezes, a justificativa da empresa é falar no Uber. Eu acho que não é o Uber não que é o problema. O problema hoje é o mercado, porque hoje você olha numa garagem e tem 2 carros. Então, não é só o Uber que é o problema, da questão de que precisa rever o gasto disso. E uma das minhas falas em quase todas as audiências é que, assim como qualquer comerciante em crise, tem que usar da criatividade e de buscar novos clientes. Então, a empresa JTU, ela também tem esse mesmo desafio. Ela tem que fazer campanhas para conquistar novos clientes. Não é colocar como objeção Uber, como objeção outro tipo de coisa. A gente vê propagandas nos transportes coletivos de várias empresas. E, no entanto, a gente não vê favorecendo o processo de integração que a gente vê hoje nas cidades. Quando a gente propiciar ao munícipe a vantagem dele usar o transporte coletivo, então vai dar o necessário para a empresa subsistir. E então eu penso que tem que haver a sociedade sentir mais comprometimento da empresa em buscar novos clientes. E daí a gente chega então nesse processo social que envolve pessoa com deficiência, idosos e 50% da passagem dos estudantes. Na questão dos estudantes, nós sabemos que devemos incentivar para que não largue a escola. Então, acho que tem que ter sim, né? Agora, essa questão do subsídio tarifado, essa questão do subsídio tarifário, eu acho que é uma forma da gente, porque se a gente... em abril está aí uma análise de aumento de passagem. Então, a gente tem que tentar garantir como está colocado a empresa, porque nós temos que garantir os empregos dos motoristas e dos cobradores. Então, eu acho que se a gente é contra esse subsídio hoje, a gente pode colocar em risco, sim, a diminuição de linha, que já está faltando para atender a população de Jacareí. Mas se eu voto contrário a esse subsídio, o que vai acontecer? Pode vir um aumento de passagem alta ou diminuir linha e a gente ficar sem os cobradores e diminuir, então, os profissionais. Então, no momento, por conta de um contrato mal feito de 2007 e renovado em 2016, não dá essa garantia. E a prefeitura, então, ficou meio que enroscada nesse sentido. Então, também eu não posso ser contra e fazer com que os idosos ou as pessoas com deficiência sejam penalizadas com isso. Independente do que forma for feita, gente, o dinheiro vai sair do cofre público mesmo, né? Então, não tem jeito. O projeto continua em discussão.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos assiste aqui, pessoal de casa aí através da internet, do Facebook. Eu também não poderia deixar de me manifestar com relação a esse projeto. Eu percebi que uma parte que pegou aqui foi justamente a parte dos idosos, como foi falado ali pelo vereador Luiz Flávio, que fala dos 60 anos até os 64. Nós tínhamos conhecimento disso já, isso foi discutido. O governo falou que é o que ele consegue pagar, que a prefeitura consegue bancar, né? Então não foi despercebido, não. Achei muito bom quando o Luiz Flávio, por exemplo, ele sempre defendeu que o município custeasse o transporte público, sempre um defensor dessa situação, né? Então eu vejo que nesse projeto o governo já está subsidiando algumas partes, como é o problema do idoso acima dos 65 anos, né? Também os PCDs e várias outras, os estudantes, por exemplo, né? Pois não, doutor? Nobre vereador, acima de 65 anos está na Constituição, uma gratuidade que deriva da Constituição. O que o município disciplina é a gratuidade dos idosos de 60 a 64 anos, que hoje é gratuito aqui em Jacareí, né? Então, é essa a minha defesa, que continue na gratuidade, porque nós já estamos dando subsídio que antes não existia. Verdade, o vereador Luiz Flávio tem razão. Só que é o seguinte, na verdade não é grátis, né? não é gratuito. Quem paga essas passagens, quem paga são aqueles pagadores, né? Mais de 61% da população, do usuário, que paga a passagem desses idosos que o senhor citou, né? Essa é a realidade. A empresa não perde nada com isso, né? A empresa não. Então quem paga é a população pagante, que acaba pagando a passagem desses idosos. Essa é a verdade, né? Então eu percebi que essa parte aí, inclusive, teve uma emenda feita pelo vereador Luiz Flávio e mais alguns vereadores, que o jurídico da casa deu inconstitucional. O jurídico da casa deu inconstitucional. Ele retirou com 7 assinaturas, né? Tem o direito de fazer isso, mas chegando ainda no governo, a gente não pode esquecer disso, que ele pode ter um veto lá, porque o próprio jurídico disse que é inconstitucional. Pois não, doutor? Vereador, o fundamento do parecer jurídico diz respeito que a gente fazendo essa alteração iria aumentar a despesa. Não é verdade, né? Essa gratuidade já existe. O que esse projeto tende a fazer é restringir um direito que já existe. Portanto, se a gente retirar essa restrição do texto da lei, nós não vamos estar aumentando despesa, mas só conservando as que já são existentes. Verdade, é como eu já citei. Ele existe a gratuidade porque os demais pagam, né? Hoje, passar a ser bancado pelo município, é o município que vai bancar esses idosos de 60 a 64, com renda familiar, a renda de quem está dentro da casa, de quem mora debaixo do mesmo teto, até 2 salários mínimos. Isso é o povo que vai bancar. Quando a gente fala município, mas é na verdade o povo, né? É o povo, os pagadores de impostos. Pode, doutor Rodrigo? Não, na verdade, nós estamos provisionando um gasto da própria isenção que se deu no passado. Não é um gasto infinito. Existe um teto proposto dentro da lei. Então não se pode justificar que não se tem controle desse gasto, porque o valor é o que está previsto como teto. Depois o prejuízo, meu amigo, é da empresa. E outra coisa também que pega bastante, se acaso não der certo de aprovar esse projeto, o povo não pode esquecer que a partir de janeiro a passagem será de R$ 4,80. O pessoal que pagam hoje R$ 4,20 vão pagar R$ 4,80 a partir de janeiro. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Isso aí é verídico. Então, ou o subsídio hoje, ou a passagem de R$ 4,80 para aquela população mais carente que usufrui do nosso transporte público. Essa é a verdade. Como eu disse, a emenda, muito bem colocada pelo vereador Luiz Flávio, mas o próprio jurídico disse que é inconstitucional. Pode chegar lá no governo, ele pode vetar essa emenda, infelizmente, né, porque é inconstitucional, ele pode vetar. Eu vou aqui
ficar sempre defendendo aquelas pessoas que mais precisam. Eu não estou dizendo que os idosos não precisam, mas as pessoas mais... Os idosos de 60 até 64 anos, eles vão ter direito a 2 passagens. Desde que comprove um salário mínimo, 2 salários mínimos na família, eles vão ter direito a 2 passagens, os idosos, de 60 a 64. Agora, a gente não pode jogar essa carga toda de 60 centavos a mais na passagem a partir de janeiro, em cima daqueles coitados que ganha menos, que paga ali a sua passagem da catraca de 4,20 hoje, que vão passar a pagar 4,80. Então, eu estou com essas pessoas e estou também com o emprego dos trabalhadores também, da empresa também, claro. E todos os trabalhadores, a gente tem que valorizar o emprego hoje, que a gente sabe que não é muito fácil, né? Não quero aqui, não tenho rabo preso nenhum com a empresa e nem com ninguém, aqui sou bem franco falar, mas vou defender sim, principalmente aqueles mais carentes que usam hoje o transporte público, que é mais de 61% da população, dos pagantes de Jacareí. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vamos à leitura e votação da mensagem modificativa. Em virtude de readequações técnicas ao projeto de lei número 32, de 28 de novembro de 2019, que institui subsídio tarifário ao transporte público coletivo municipal de passageiros e dá outras providências, solicito as alterações que se seguem. Que o parágrafo único do artigo 1º passe a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Para custear o subsídio tarifário de que trata o caput, fica o município de Jacareí autorizado a ressarcir referente ao exercício de 2020 até o valor de R$ 1.242.462,89. Solicito ainda que seja excluído o parágrafo único do artigo 2º. Reitero meu voto de estima e consideração por essa casa. Gabinete do prefeito, 10 de dezembro de 2019. Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacareí. Mensagem modificativa em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Mensagem modificativa aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas. Emenda número 1 foi arquivada. Emenda número 2. No projeto de lei em epígrafe, o caput do artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Aos idosos com idade de 60 anos a 64 anos, residentes em Jacareí, fica concedida gratuitamente da tarifa de transporte coletivo de passageiros, limitada a 2 passagens diárias. Autoria: vereador Luiz Flávio, Arildo Batista e Paulinho dos Condutores. Emenda número 2 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2, aprovada. Próxima emenda. Não temos mais emenda. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça a votação, proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando. Baixo? Deu. Justificando o voto, entendendo que é uma política social, onde vai custear a passagem de todos, não totalmente, é claro, mas uma conta que já existe, uma parcela. Eu sou favorável.
Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável ao projeto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, garantindo aí a nossa emenda aí para manter a manutenção da gratuidade dos idosos, sou favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto e dizer que a empresa precisa procurar uma solução para atrair novos usuários. Daí concordo com você, Paulinho. Sempre a gente fala, como é que uma pessoa vai subir a chupar cana? É o que acontece com o motorista. O passageiro sobe no ônibus, o motorista tem que cobrar, dar troco, conferir caixa. Isso daí é um absurdo. Sobe 5, 10 pessoas num ponto, 5, 10 minutos parado. Quem que vai querer andar de ônibus? A empresa precisa repensar o modus operandi dela. Sou favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, justificando meu voto, hoje a gente conversou várias vezes, nos reunimos ontem, hoje, né? Lemos, relemos o projeto, não, a ponto de vista de alguns não é a melhor solução, mas foi a melhor encontrada. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Alildo Batista? Justificando o meu voto, não adianta a gente também querer fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu entendo que do que foi proposto e daquilo que foi modificado, como bem colocou a Sônia, ainda chegamos aí a um bom termo. Não dá para a gente, lá na roça a gente diz o seguinte, né? Não dá para você tacar fogo na casa para matar o cupim. A gente entende que o dinheiro, de uma forma ou de outra, de fato, quem paga é o cidadão, é quem cumpre com seus impostos. Dessa forma, não tenho como votar contrário, então sou favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, só para registrar que recentemente a Organização Mundial da Saúde, ela intitulou o transporte público também como um problema de saúde pública. Por quê? Perceba o seguinte, se nós tivermos melhores investimentos no transporte público, é natural que o índice de poluição vai diminuir, a inatividade física também. Enfim, então a discussão vai além disso, né? É importante, nesse momento, a Prefeitura exercer esse subsídio, porém entra um fator. Nós não podemos esquecer o problema é sério, entendeu? Porque imagina, então, se fosse assim, né, os outros empresários também teriam que ser subsidiados. Como é que pode? Quer dizer, como é que a empresa de ônibus é subsidiada? Lógico que ela presta serviço para a cidade, mas então como é que é isso? Né? Então, a questão é uma só. Tem que discutir isso, a responsabilidade maior é da Secretaria de Mobilidade Urbana e a gente vê que a Secretaria de Mobilidade Urbana não tem discutido com maior atenção essa questão. Quero encaminhar o meu voto favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, eu quero aqui ressaltar a grande importância dos motoristas e dos cobradores nas linhas circulares. Então, eu não consigo enxergar os transportes coletivos sem o cobrador. Então, sempre eu vou favorecer aos trabalhadores ao emprego. Sou favorável ao projeto. Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 28/2019. Paulinho, o Arildo foi contrário, cara. Não. O Arildo foi contrário? Não. O Arildo. Institui
subsídio tarifário ao transporte público coletivo municipal de passageiros e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.